Os amigos do Kaneda perguntam a ele o que fazer nesse momento. Kaneda fala que quer uma reunião com todos os chefes. Todos tirando os palhaços, obviamente. A parada é procurar saber quantos palhaços são e onde eles se escondem. A questão é que virou pessoal. A guerra é contra os palhaços. Os amigos do Kaneda vão se encontrar no Harukiya no outro dia às 17 horas. Nisso, aquele cara que trabalha pro coronel está ouvindo tudo. A Kei fala pro Kaneda que os amigos dele respeitam muito ele. Kaneda fala que é do tipo popular. Kei fala pra Kaneda que isso é uma ideia ruim, guerrear contra os palhaços no caso. Kaneda fala que vai dar seu máximo na luta. Kei chama Kaneda de idiota e ressalta que eles são fugitivos. O mangá então parte para aquele carinha que estava observando a galera do Kaneda e tinha um homem suspeito esperando ele. Vamos agora para onde está Ryu. Ele estava com Nezu. Ele ressalta que isso é a mesma cópia do material que ele já viu. Nezu fala que é uma cópia diferente da mesma informação. Nezu pede para Ryu olhar na página 8, na parte inferior. O dono desse documento fez algumas anotações nessa cópia, e nessa página estava o nome de Akira. Tinha uns números nessa página, e Ryu pergunta se esse orçamento é para isso. Nezu fala que não dá para ter certeza. Oficialmente não há nada mencionado no planejamento nos próximos 5 anos do governo para um gasto desse tamanho, mas isso parece indicar que o dinheiro está sem dúvida destinado ao projeto Akira. Nezu fala que mesmo que seus inimigos desenvolvessem uma unidade inteira de pessoas com habilidades paranormais, ele desconfia que estariam enfrentando algo como um poder de uma arma nuclear. Com esse orçamento eles poderiam destruir o planeta umas centenas de vezes. Nezu pergunta se ele já localizou a cápsula. Ryu diz que ainda não. Nezu pergunta também se o garoto está sob controle. A garota que o Ryu chama de irmã, ele pergunta se ela pode controlá-lo. Ryu fala que tem um apoio com o qual ele pode confiar. O mangá então volta para aquele carinha que estava observando o grupo do Kaneda. Lembram que tinha um homem esperando por ele? É o mesmo que estava naquele encontro com Ryu e Kei. No caso, um dos caras de confiança do Ryu, ou seja, ele também é da resistência. Ele pergunta pro carinha aí, né, se ele já não o conhece de algum lugar. O carinha então fala que não lembra dele. Um amigo do Ryu fala que se lembra muito bem desse cara. Então o cara que trabalha pro Shikishima lembra dele no bar. O amigo do Ryu fala que eles tiveram algumas complicações depois que ele apareceu. O cara do governo joga uma faca e ele pega na perna do amigo do Ryu. O amigo do Ryu atira com sua arma, mas não teve êxito em acertar. Ele então pisa no braço do cara e puxa ele para a parede. O amigo do Ryu saca uma faca e apunhala ele no estômago, aparentemente. Ele então cai, mas o amigo do Ryu também não está ileso. Isso chama a atenção de algumas pessoas, eles acham que é uma briga entre bêbados. O carinha que trabalha pro Shikishima pede ajuda. O mangá então volta pro Kaneda, naquela reunião que acontece às 5 e estava para começar. O dono do Harukiya é aquele careca, até reclama porque eles irão fazer uma reunião no bar. Kaneda fala que vai ser bem rápido, a Kei só observa. Yamagata diz que quer que eles corram pela rota que eles traçaram, direto pro Pier 12. Os figurantes cuidarão dos fracotes. Um dos caras que estava ao lado do Kaneda na reunião fala que eles cuidarão dos peixes pequenos e o grupo do Kaneda cuida do monstro. Kaneda fica sem entender. Enquanto aconteciam os planos na mesa, Kaneda pergunta quem é esse monstro pro cara. O cara fala que ele fazia parte da gangue do Kaneda. Kaneda fica sem entender porque eles estão chamando o Tetsu de monstro. As atenções vão pro Kaneda. Yamagata até fala que Tetsu não é o mesmo de antes. Agora o mangá vai para onde está exatamente os palhaços. Um deles aparentemente está a preparar uma droga. Outro palhaço pede para ele se apressar. O Joker ressalta que isso é uma droga muito forte. Um gole disso aí e a pessoa que toma morreria na hora. Aí o cara responde que isso não é para uma pessoa normal. E finalmente a droga estava pronta. Tetsu estava lá, esperando, com muita dor aparentemente. Voltamos pro Kaneda e sua gangue no Harukiya. Ele recebe a notícia que o Tetsu explodiu a cabeça de um cara sem tocá-lo. Yamagata fala de superpoder e tal. Kaneda entende que são poderes que fazem parte da psicocinésia. Kaneda está de saco cheio disso tudo, que acha isso tudo fascinante. Voltamos novamente pro Tetsu, agora que ingeriu a droga estava mais tranquilo, sonolento. De repente ele acorda, dizendo que é hora de ir. Voltamos pro Kaneda, ele está pensativo e pensa no monstro, Tetsu. Enquanto isso os palhaços avançam. Tetsu estava dirigindo a moto sem pegar no guidão da moto. Estava totalmente diferente do que conhecíamos no início do mangá. No Harukiya, eles recebem a informação que o Tetsu está vindo. Um dos amigos do Kaneda fala que ele entrou na rota 17 na área da baia 10 minutos atrás. Kaneda pergunta se é o norte. O cara diz que sim, e se ele continuar nesse caminho será perfeito. Quando eles estão indo, Kei diz que irá com Kaneda.
Agora vamos para uma sala que só um pessoal autorizado pode entrar lá. Estava aquele cara que levou a facada. Ele estava conversando com Shikishima. Ele disse que não há sinal do homem de bigode, que aí ele está se referindo ao Ryuna. E o cara fala também pro Shikishima que Kei se encontra no bar Harukia. Ele diz a localização e tal. Shikishima pede a seus lacaios para informar a polícia, pede para checar em qualquer buraco ou bico, por menor que seja. O carinha que levou a facada parece bem cansado, e Shikishima pede para ele descansar. Saindo da sala, Shikishima grita pedindo um relatório completo de cada posto a cada 30 minutos. O bicho tá putaço com Kaneda. Vamos então exatamente para onde está o homem, a lenda. Kei pede para ele esperar porque ela irá com ele. Kaneda responde que isso são negócios de gangues, para ela não se envolver. Kei fala que se perder Kaneda agora, o Ryu mata ela, no sentido figurado, é claro. O amigo do Kaneda está chamando por ele. Kaneda pede para ela deixar isso com ele. Ela não entende o que ele quis dizer. Kaneda fala que restou ainda uma bala. Vocês vão entender já já. Então a gangue do Kaneda parte para onde os palhaços estão. Encontrando eles no caminho, a gangue do Kaneda começa a atacá-los. Vejam nas páginas. Voltamos para aqui. Ela foi pegar o capacete para ir com Kaneda, mas quando ela viu, ele não estava mais lá. Ou seja, era só uma enganação, né, do Kaneda. Bicho, ela ficou puta da vida. E Kaneda rindo na moto, né? Kaneda pergunta se eles vão se atrasar. O amigo do Kaneda fala que sim e espera que Yamagata segure as pontas. Enquanto isso, ainda rolava a briga da gangue do Kaneda contra os palhaços. Um dos palhaços dá uma porrada no estômago de um da gangue do Kaneda, que eu acho até que é o Yamagata. Não dá pra saber direito. Ele acaba caindo e pareceu mais um boliche, derrubando os companheiros na queda. Ele levanta puto e vai encarar o Joker dos palhaços, subindo na moto de um dos companheiros de gangue. Ele ataca o Joker, mas o Joker pega ele e levanta jogando ele pra trás. Outro carinha joga a moto pra tentar fazer o Joker cair, mas não teve tanto êxito assim. E o Joker dá um soco no capacete do cara. O outro chega e mete a moto na cabeça do Joker. Dessa vez ele sentiu. A briga está pesada. Voltando pra Kei, ela viu a lambreta na rua. E que por coincidência, a chave estava na ignição. A dona da moto veio aqui roubando a moto. Kei disse que irá devolver. E ela segue em direção aonde Kaneda foi. Voltamos pro Tetsuo. Tinha uns caras atrás dele, dizendo que queria vingança por Tetsuo ter matado seu amigo. Tetsuo só dá aquela risadinha. Os caras são jogados para outra pista, esmagados por um caminhão. Agora sim vamos para onde está o Yamagata. Ele estava na espera por Tetsuo. Ele assovia e um bando da gangue aparece. Tetsuo chega com sua moto. Yamagata fala pro Tetsuo que ele passou dos limites dessa vez. Tetsuo olha para ele, completamente diferente do que era. Como vocês sabem, Shikishima mandou a polícia procurar pelo garoto, o Kaneda. Então, aparecem muitos policiais à procura dele. Um dos lacaios pergunta sobre o garoto ao careca, dono do Harukia. E o careca dá uma de doido dizendo que vem muitos moleques pro bar. E não dá pra reconhecer quem é quem. O lacaio do Shikishima pergunta se ele tem licença para vender bebidas. Ele confirma que sim. E manda eles olharem a licença, os policiais aí, os soldados. Um dos lacaios queima a licença do careca e diz que ele terá que passar por outra inspeção antes de renovar a licença. O careca fica puto da vida. O cara fala que ele só precisa dizer o que precisam saber e nada irá acontecer com Harukia. Voltamos então para a guerra entre gangues. A perseguição a Tetsuo continua, mas eles estão em um local cheio de containers. Então Tetsuo sai derrubando com seus poderes. Enquanto Tetsuo está olhando para trás, aparece o Yamagata, segurando um capacete pronto para atirar. Ele joga e pega na moto de Tetsuo, quebrando o farol. Yamagata começa a rir. Tetsuo fica puto, e agora é o Tetsuo que vai atrás do Yamagata. Yamagata entra em um armazém, fazendo Tetsuo seguir ele. Quando Tetsuo entra, vê tudo escuro, e isso aí acontece. Voltando para Kei, ela acaba atrapalhando o trânsito e isso faz muitos carros baterem. Nisso, tinha uns soldados e por trás dos carros estava exatamente o do coronel. Ele pergunta o que houve aos lacaios e eles disseram que foi um acidente de trânsito. Kaneda chega onde estão a gangue. Kaneda pergunta onde está todo mundo ao cara da gangue. O cara responde que estão com o Yamagata, que eles cercaram Tetsuo no armazém.
Eles veem então a porta do armazém sendo destruída. Era o Tetsuo com seus poderes. E de lá saiu Yamagata, que estava quebrado. Então ele cai, olhando para o Tetsuo assustado. Então o Kaneda chega na frente do Tetsuo. Yamagata pede para o Kaneda ter cuidado. Kaneda fala que irá resolver isso de uma vez por todas. Tetsuo olha para o Kaneda e fala que ele aparentemente está bem. Já o Kaneda diz que ele parece pálido. Tetsuo diz que está com um pouco de dor de cabeça. Kaneda ouviu dizer que ele tinha pirado. Tetsuo reclama com Kaneda, dizendo que ele ainda banca o chefão. Kaneda devagar pega sua arma por trás da calça. Tetsuo ainda reclama com ele. Desde pequeno sempre era o Kaneda, o chefe e tudo mais. Kaneda fala que agora ele é um chefe também, de um monte de lixo. Isso deixa Tetsuo muito puto. Kaneda aponta a arma pro Tetsuo. Tetsuo fica surpreso. Yamagata grita para ele atirar. Kaneda não se mexe, só fica apontando a arma pro Tetsuo. Tetsuo pede pro Kaneda atirar nele e ver o que acontece. Kaneda continua parado. Yamagata grita. O que diabos Kaneda está esperando? Tetsuo fala que ele não pode, porque é seu amigo. Kaneda continua parado, olhando pro Tetsuo. De repente, Tetsuo atira em Kaneda um carro que estava no armazém. Talvez seja o mesmo que o Yamagata usou para bater em Tetsuo. Mas o Kaneda consegue escapar. Mas na queda, ele acaba perdendo sua arma. Yamagata muito preocupado com o Kaneda. Enquanto isso, Tetsuo se contorcia de dor. Yamagata acaba pegando a arma do Kaneda. Ela aponta a arma pro Tetsuo e fala que irá matá-lo. Tetsuo olha para ele e usa seus poderes. E então, Tetsuo estoura a cabeça de Yamagata. Kaneda grita, desesperado. Tetsuo começa a rir, mas ainda com muita dor. Então Kaneda pega novamente sua arma e olha para Tetsuo. Tetsuo grita, dizendo que o Kaneda já era também. E a mesma coisa que aconteceu antes de Yamagata ter sua cabeça estourada acontece com Kaneda, mas Kaneda tira e pega no Tetsuo. Tetsuo não acredita que Kaneda atirou nele e entra no armazém. Kaneda vai atrás dele. Estava lá, todo contorcido de dor. Tetsuo parecia indefeso. Kaneda avança para cima dele com sua moto. Tetsuo então usa seus poderes, e isso acontece. Nisso, os soldados chegam no local. Eles veem o corpo do Yamagata, que infelizmente morreu. Tetsuo sai do armazém, falando que tem balas no seu estômago. Por trás estava Kaneda, com um pedaço de pau, pronto para bater em Tetsuo. Tetsuo percebe, mas era tarde. Kaneda dá uma porrada na cabeça dele. Quando o Kaneda vai finalizar o serviço, Shikishima grita para ele parar. Kaneda fica surpreso. Tetsuo usa seus poderes em Kaneda. Nisso faz a cápsula cair. Kaneda vai atrás da cápsula. Tetsuo reconhece que é a droga. Tetsuo pega a cápsula com a ajuda de seus poderes. Shikishima reconhece a cápsula. Tetsuo agradece a Kaneda por guardar a cápsula para ele. Kaneda diz que se ele quer tanto assim, pode ficar. Então Tetsuo toma a cápsula. Shikishima grita para ele não engolir a cápsula. Kei chega no local e vê a cápsula. Shikishima diz que se ele engolir, ele irá morrer. Tetsuo manda um foda-se e engole. Então começa a transformação. Tetsuo sente algo estranho. Ele grita de dor, mas dessa vez era diferente. Shikishima e Kaneda olham assustados. Tetsuo cai, e então Shikishima pede um helicóptero médico urgente. Shikishima abre o olho do Tetsuo para verificar alguma coisa. Kaneda grita dizendo que espera que Tetsuo queime no inferno. Shikishima olha para Kaneda. Kaneda pergunta o que Shikishima está olhando. Os soldados capturam Kaneda. Shikishima pergunta o quanto Kaneda sabe sobre a cápsula. Kaneda responde que o suficiente para se livrar dela. Um dos soldados pergunta o que fazer com Kaneda. Shikishima diz para trazer ele junto, mas para separar dos outros. E também ressalta para ter cuidado, pois Kaneda é muito perigoso. Kaneda olha para seu amigo Yamagata no chão. Kaneda grita por Yamagata. Enquanto isso, Kei está escondida vendo tudo. Ela agora sabe que estava com Kaneda o tempo todo. A cápsula, no caso. Shikishima pede para que, quando o helicóptero chegar, botar o corpo do Tetsuo dentro dele o mais rápido possível. Algo estava estranho. Todos olham para o Tetsuo. Shikishima diz que é impossível ele estar consciente. Tetsuo se levanta, estava babando. Kaneda olha para trás e vê Tetsuo levantando. Na cabeça dele, ele estava morto. Kaneda vai atrás dele. Tetsuo olha para o Kaneda. Os caras tentam parar Kaneda. Tetsuo parece bem puto, como sempre, e pede para o Shikishima sair do caminho. Os soldados apontam a arma para o Tetsuo. Shikishima pede para não atirar. Tetsuo usa seus poderes e atira aqueles ferros que sustentavam o armazém dos soldados. Essa bagunça toda afasta Kaneda dos soldados.
Kaneda vê uma luz, era Kei na sua lambreta, ou melhor, na lambreta roubada. Ele sobe na moto e os soldados avistam ele, pedindo para parar. Ele vai parar só porque vocês estão pedindo. Os soldados são atingidos por Tetsuo, então ele aparece, gritando por Kaneda. Kei olha para cima e vê muitos ferros reunidos. A fuga está sendo complicada. Eles caem da moto. Dessa vez, Tetsuo parece mais forte, depois que engoliu a cápsula. A porrada pegou mais em Kaneda, ele estava desacordado. Kei pede para ele não brincar. Ela percebe o Tetsuo. Tetsuo pede para Kei cair fora. Kei não entende por que o Tetsuo está fazendo isso com seu amigo. Tetsuo fala que agora Kaneda tem uma nova amiga para morrer com ele. Shikishima também está ferido e aparece pedindo para Tetsuo esperar. Tetsuo pede para ele calar a boca. Shikishima pede para ele ouvir. Tetsuo diz para ele falar o que quiser, porque ele é um homem morto. Ele pede pro Tetsuo pensar a respeito o como ele poderia extrair com essa droga que ele tomou. Ele pergunta pro Tetsuo de onde ele acha que essa droga veio. Tetsuo fica pensativo. Shikishima fala que se o treinar, ele poderá ficar mais forte ainda. Moral da história, Shikishima quer que o Tetsuo vá com ele porque tem muito mais de onde essa droga veio. Tetsuo manda um foda-se e ele diz que se preocupa com isso depois. Shikishima pede pro Tetsuo ir com ele, para aceitar quem ele é. Enquanto isso, Kei está a ouvir tudo e Kaneda desacordado. Shikishima chama Tetsuo de número 41. Tetsuo fica sem entender e pergunta, número 41? Shikishima simplesmente confirma.